A filha do Renato Aragão agora é coach, assim pronuncia-se, né? É coach. O que é um coach? Bom, é um enganador. Coach é uma coisa que o capitalismo inventou para enganar os bestas. Mas, claro, há muitos bestas que se dão bem fazendo o quê? Utilizando de coach. Bom, numa das palestras da filha do Renato Aragão, ela fez o seguinte, isso bombou nas redes sociais. Ela disse o seguinte, olha, nós temos 24 horas por dia. O que nós fazemos com essas 24 horas por dia se o sol nasce para todos? Então ela disse, há pessoas que conseguem fazer muitas coisas, há pessoas que não conseguem fazer nada. Por quê? Aí ela emenda, isso se chama produtividade. Inclusive, um dos comediantes de stand-up ironizou dizendo, isso se chama privilégio. Quem é a filha do Didi, a filha do Renato Aragão? Se conhece mais ela exatamente pelo nome do pai. Ela é filha do Didi, é a Lívia Aragão. Então ela se tornou coach. Ela fez uma palestra, acho que para um público ligado à área empresarial, à área administrativa, e certamente um público de classe média e, na verdade, mais particularizado aí para um grupo de classe média. O que ocorre é que há muitos erros, para não dizer outras coisas, no que essa menina disse. Essa menina disse que não tem experiência nenhuma de vida, não tem nenhuma experiência de vida no que diz respeito principalmente ao sofrimento, a ter que ralar muito para conseguir alguma coisa, considerando que nós temos uma população onde em torno de, no mínimo, 30% da população vive abaixo da linha da pobreza. O que é que você diz para um trabalhador que está desempregado, por exemplo? Ele precisa ser produtivo, se os outros conseguem, por que é que ele não consegue? Isso é a mentira, a farsa da meritocracia do capitalismo. Então, claro, a menininha filha do Didi, a Lívia Aragão, ela tem muito o que dizer o que ela bem acha que seja necessário, para quem ela acha que seja necessário, porque ela não tem preocupação nenhuma. Quer dizer, não tem nenhuma preocupação, ela não precisa ralar, ela não precisou ralar para ter as coisas na vida. Ela tem uma fortuna, por exemplo, já nasceu, como se diz, no berço de ouro. Então ela já tem uma fortuna, não teve nenhuma dificuldade para estudar, não teve nenhuma dificuldade para frequentar os melhores lugares, não tem nenhuma dificuldade para frequentar os melhores lugares, então se preparar, tudo isso. Então ela utiliza desse espaço de coach para falar essas bobagens e essas mentiras. O fato é que isso é o que o sistema maldito capitalista impõe essa narrativa, tenta encalacrar na cabeça das pessoas que todo mundo é igual e que só não se dá bem quem não sabe se virar. Essa não é a questão. No capitalismo, o que é que nós temos claramente? Nós temos um sistema erguido, estruturado sob a ótica da exploração, isso vem desde o processo de colonização. Então, temos uma maioria que vive em situação de miséria, situações tensas de misérias. A maioria das pessoas, todos os trabalhadores, precisam ralar muito, se esforçar muito para ter o que comer no seu dia a dia, enquanto você tem uma mínima parcela da população que vive no privilégio, ok? Que vive no privilégio. Ela tem culpa disso? Claro, ela não tem culpa disso, a Lívia, Ela nasceu, como se diz, num berço de ouro, como já falei, e ela está simplesmente dando continuidade ao sistema como ele funciona. Agora, o tal do coach é uma grande mentira e uma grande farsa. É uma coisa que não faria falta nenhuma, se não existisse o tal do coach, porque isso exatamente se coloca
acima da realidade, cheio de ilusões, vende ilusões, e claro, para quem já tem condições financeiras, as coisas não precisam, não se tem muita dificuldade. Até, por exemplo, você monta um negócio, não deu certo, procura outra, né? Porque já tem dinheiro suficiente. É diferente de um trabalhador que vai precisar, por exemplo, de repente, até uma pessoa de classe média mesmo, digamos, montar um negócio, fazer um empréstimo para montar um negócio, e de repente, se não deu certo, então aí vai ter que pagar, arcar com todas as consequências, todas as dívidas. É muito diferente. Se você tem como caso da filhinha do Didi, a filhinha do Renato Aragão, se não der certo a coisa que ela pensou, ela parte para outra, assim como os milionários que nós temos nesse mundo cheio de injustiça. Então, claro, a Lívia, repito, ela não tem culpa pelo fato de nascer filha do Renato Aragão, mas a crítica que a gente faz é o seguinte, a fala dela, o uso do espaço das redes sociais, o uso das mídias para falar bobagens e ainda por cima ganhar muito dinheiro com isso. Muito dinheiro com isso. Ainda bem que nós temos as redes sociais, mesmo com muito lixo que se produz também, mas temos o acesso às redes sociais e as pessoas meteram bronca aí, meteram crítica para cima da filha do Renato Aragão, que falou essa bobagem. Agora eu estou dizendo isso, mas para o público que estava lá ouvindo com muita atenção a filha do Renato Aragão, essas pessoas elas não estavam nem preocupadas, até porque elas estavam se sentindo, acredito piamente, que as pessoas que pagaram a coach Lívia Aragão, elas estavam ali se sentindo muito importantes porque estavam diante de uma estrela da filha, de uma estrela filha do Renato Aragão, embora ela fale as bobagens e que talvez, inclusive, a maioria não ache que seja bobagem o que ela falou. Vamos pegar só um pouquinho aqui do que ela justifica, do que ela diz, ou qual a resposta que a Lívia Aragão dá, depois, inclusive, até de ter bombado nas redes sociais críticas a Lívia Aragão. Eu vou pegar uma parte daqui, notícias da TV, celebridades, aqui no UOL. O Renato Aragão faz até uma postagem, vendo as críticas que a filha sofreu, e aí fazendo faz uma postagem de motivação para a Lívia também. Né? Renato Aragão sai em defesa da filha após críticas por palestra motivacional. Renato Aragão compartilhou uma homenagem para a filha Lívia Aragão em suas redes sociais. A influenciadora se tornou alvo de ataques nesta sexta-feira 15, após trechos de uma palestra motivacional repercutirem negativamente nas redes sociais. Internatas apontaram declarações meritocráticas no discurso da jovem. O humorista de 88 anos defendeu a filha, claro, é a filha, né, em uma publicação no Instagram. Filha, tenho... o que ele coloca? Vamos ver lá. Pulou aqui, só um minutinho aqui, que a internet aqui não está ajudando, né? A página aqui está pulando. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Enquanto isso, ele diz, filho, tenho muito orgulho da mulher que você é. Te amo. Legendou Aragão ao posar com Lívia na plataforma. E aí ele diz mais, né? Aí a notícia diz mais o seguinte. A influenciadora também se manifestou sobre o caso em stories da sua rede social. É importantíssimo levarmos em consideração o fato de que esse vídeo é apenas um corte, um fragmento de uma palestra com um contexto muito maior. Tenho plena consciência dos meus privilégios. É importante, né, que ela diz. Nasci em uma família que pôde me proporcionar bons estudos, oportunidades, amor familiar e tive acesso a informações para que eu pudesse me desenvolver. Meu intuito da palestra era e foi mostrar que todos nós temos sim 24 horas no nosso dia, mas temos que aprender a administrar nosso tempo, ir atrás dos nossos sonhos de maneira objetiva, continuou. A palestrante esclareceu que o público-alvo da palestra
eram pessoas que, mesmo privilegiadas, não conseguem ser produtivas. Ou seja, ela estava vendendo peixe para pessoas já privilegiadas, né? Jamais tive a intenção de falar que todos têm as mesmas oportunidades. Sei o quanto essa fala seria equivocada, ainda mais em um país como o Brasil, que sofre absurdamente com a desigualdade e que grande parte da população, né, trabalha diariamente muito mais do que 8 horas para conseguir sustentar suas famílias. Completou. Aí a notícia informa também o que é que aconteceu. O Lívia realizou uma palestra como coach motivacional no final de novembro. Nesta sexta-feira, trechos da apresentação viralizaram nas redes sociais e a atriz se tornou alvo de críticas após propor reflexões sobre meritocracia. Durante a apresentação, Lívia fez uma análise sobre a relação da plateia com produtividade. Todo mundo tem 24 horas no dia. Porque algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas e outras parece que não saem do lugar, questionou ela. O nome disso é produtividade. É como você dá conta do seu tempo, porque o sol nasce para todo mundo. Então, o que a gente faz com essas 24 horas que temos no nosso dia? Completou a influenciadora. Usuários apontaram que, por ser filha de um ator famoso, ela tem mais facilidade para organizar sua rotina diária. Isso aí, guerreira, tão linda ouvir isso de alguém que veio do nada, ironizou a influenciadora Mai Purper em seu perfil no X antigo Twitter. E aí teve vários internautas que fizeram vários questionamentos à Lívia e por isso que o pai dela se sentiu na necessidade, né, de também dar um apoio à filha. Mas importante esse espaço que as pessoas usam para fazer as críticas, para mostrar que a vida não é tão fácil assim. E claro, para quem já nasceu em berço de ouro, né, não vai ter com que se preocupar, até porque se não conseguir fazer nada, também tem o seu garantido. Essa aqui é a questão. Né? Mas como tem muita gente, principalmente nesse meio, que é improdutivo mesmo, né? Que não sabe o que fazer, que precisa dar um sentido à vida, então elas procuram esse tipo de coisa, né? E mais essas, digamos assim, coisas que não contribuem muito, considerando a sociedade brasileira como um todo, onde a maioria vive em situação de muito sofrimento, né? Uma boa parte vive em situação de miséria mesmo, ok? Então as críticas valem sim, e eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte: para que serve coach? Para nada, somente para iludir com esse tipo de coisas, né? Essa é a questão. Bom, dê a sua opinião, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Eu sou o professor Nunes, esse é o seu canal professornunes.jns. Se você se interessa por sociologia política, atualidade, cinema, literatura e muito mais, coisas relacionadas principalmente às questões da sociedade, então esse é o seu canal, ok? Conto com você no nosso próximo vídeo. Compartilhe, divulgue o nosso canal e até mais.